Glória a Deus, irmãos. Do jeito que a gente combinou, para eles acharem que é sempre brincadeira. É sempre assim. Irmãos, desafio. Depois de quinta-feira a gente começar com o pastorzão André, pastor dos nossos amigos aqui. E ontem Fred Figueiredo, o desafio ficou grande. Mas glória a Deus pela sua vida, que nós caminhamos juntos. E eu creio que o Senhor tem feito um alinhar nesses dias. E está testificando. Quantos conseguem compreender o que Deus está fazendo nesses dias? E eu não poderia te falar sobre um tema nessa noite, sobre posicionamento. É o ano que nós estamos vivendo, amém? Mas deixa eu te falar algo. Fala para o seu irmão, olha para o seu irmão e diga assim: se posicionar tem preço. Irmãos, posicionamento é você sair da zona de conforto, dá trabalho. Sabe por que muita gente não se posiciona? Porque é mais fácil ficar na zona de conforto, tá tudo bem assim. E posicionamento é você sair daquilo que você está acomodado. Sabe, irmão, você percebeu isso essa semana? Quantas coisas aconteceram? Porque quando você se posiciona, você começa a perceber que tem coisas que não faz mais sentido, amém? Faz sentido isso? Enquanto você está acomodado, parece que está tudo bem. Mas quando você fala, a partir de hoje eu vou mudar, começa a aparecer problema. Quem já fez jejum aqui? Levanta a mão aí, pelo amor de Deus, irmãos. Você já percebeu? Segunda-feira eu vou fazer jejum, só vou ficar na água. Segunda-feira de manhã te oferece rodízio, pizza, churrasco, vai aparecer tudo. Por quê? Posicionamento. O dia que você está comendo não aparece nada disso. É verdade ou não é? Sim ou não? Você pega e fala, a partir de hoje eu vou fazer um propósito com Deus, eu quero me parecer com Jesus, eu vou ser mais paciente. Vai aparecer um monte de problema para você testar a sua paciência. A partir de hoje eu vou ser o melhor marido. Se prepara, porque vai vir teste dentro de casa. Amém, irmãos? Quando você fala, a partir de hoje eu quero mudar de vida, eu não vou pecar mais, eu entendi meu propósito com Deus. O que vai aparecer? Lutas. Quando Jesus batizou, ele foi para o deserto. O que o diabo faz? Oferece um monte de situações para ele se corromper. Deixa eu te falar, meu irmão, quando você decide se posicionar, muitas coisas aparentemente vão parecer que está tudo ruim, mas na verdade, tudo está sendo alinhado. Você está preparado? É que o nosso sentimento muitas vezes antes estava melhor, quando eu não seguia Jesus, parecia que estava tudo bem. Enquanto eu não liderava, parecia que não tinha problema. Mas deixa eu te falar, a partir do momento que você se posiciona, as coisas mudam. Para acontecer essa imersão, foram dias difíceis. Dias de muitas lutas, o grupo de líder lá, só aparecia problema lá, meu Deus do céu, vamos orar mais. Mas que é isso, irmãos? Isso mostra que nós estamos no caminho certo. É tempo de posicionamento. E Deus vai te mostrar nessa noite algumas áreas que você precisa se posicionar, amém? Tamo junto? Sim? A partir do momento que você decide orar mais, a partir do momento que você decide jejuar, a partir do momento que você deseja intensificar algo vai ser mudado. Mas para isso vão vir testes, vão vir desafios. Mas deixa eu te dizer algo. Olha para o seu irmão e diga assim: agora é o momento de você parar de se boicotar. Irmãos, quem já viu isso? Às vezes você acorda, você precisa sair de casa às 7 horas da manhã para trabalhar. Você põe o despertador 5 da manhã. Cada 5 minutos desperta. Dá 6 horas despertando. Chega às 6h20, você levanta correndo. Irmão, você já percebeu quantos você se boicota? Você poderia ter dormido 1h20 a mais. Mas você preferiu acordar em 5 minutos do que dormir 1h20 a mais. A nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes você está boicotando a sua vida espiritual. Deus tem muito mais para você, mas você está picando aquilo que Deus tem como pleno. A plenitude de Deus está disponível, mas você está boicotando, você está picando aquilo que Deus está fazendo. Você entende? É tempo de você posicionar, e para isso tem preço. Para isso você precisa ter sensibilidade, você tem que precisar saber seguir. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós ligamos o piloto automático, porque o piloto automático traz conforto. Quem tem carro automático e vai viajar, liga o piloto automático, é tranquilo. Por quê? Não tomo multa, não passo da velocidade, me traz conforto. E o problema é que muitas vezes na nossa vida espiritual nós estamos ligando o piloto automático porque nós queremos estar confortáveis. Mas é tempo de você ter sensibilidade, meu irmão, para você viver o que Deus tem para você. Sabe, irmãos, eu estou falando isso com muito temor, porque primeiramente isso é para mim. Ontem, quando o Fred disse, deu passo, tem muitas áreas que eu preciso dar passos, que está confortável. Irmãos, quando nós vemos o povo que foi liberto do Egito, e eles estão no deserto, a Bíblia diz que tinha uma nuvem durante o dia que guiava eles.
e à noite uma coluna de fogo. O que é isso? Sensibilidade. Sensibilidade. Há momentos que você precisa andar, há momentos que você precisa esperar. Deixa eu te falar algo, quando Deus te levar para o deserto, Ele vai te dar provisão. Mas se você for para o deserto por conta própria, você vai passar necessidade. Você entendeu isso? Se Deus te levar para o deserto, Ele vai te dar provisão. Deus deu maná, Deus cuidou de Jesus nos 40 dias, depois dos 40 dias lá e também no deserto. Agora, quando você decide por conta própria ir para o deserto, você vai passar sufoco. Você vai passar necessidade. Entenda isso, é tempo de ter sensibilidade. Isso é posicionamento. A nuvem está andando, ande junto. Deus, onde o Senhor quer me guiar? Onde o Senhor quer me levar? A nuvem parou, é tempo de eu esperar. Sabe qual é o problema dessa geração, meu irmão? Muitas vezes nós estamos andando quando é para estar parado, e nós estamos parados quando é para estar andando. Falta sensibilidade, porque falta posicionamento, porque posicionamento custa caro, posicionamento dá trabalho, posicionamento é sair da zona de conforto, posicionamento é nós estarmos buscando todos os dias, e essa é a sensibilidade. Quando Deus te leva para o deserto, irmãos, há momentos que Deus vai te levar para o deserto, entenda isso, porque deserto é processo, deserto é lugar onde Deus te faz crescer. Deus não te tira de um lugar e te transporta para outro, porque você não está preparado para aquilo, você não está, assim, focado naquilo. Deus está mudando a sua mentalidade. Por isso o deserto é um lugar de processo. E isso é posicionamento. Como que nós estamos nos comportando diante de Deus, nos melhores dias da nossa vida. E como nós estamos nos comportando diante de Deus, quando tudo dá errado, quando parece que nada vai para frente. Esse é o desafio, irmãos. Onde Deus está, tem provisão. Onde a presença de Deus está, não vai faltar nada, ainda que você passe dificuldade. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E isso precisa ter posicionamento. Irmãos, eu quero falar sobre posicionamento nessa noite, como eu disse. Existe uma grande diferença entre ter a posição e ter o posicionamento. Você já parou para pensar, muitas vezes quando a gente vira líder, a gente acomoda? Não, agora eu já consegui o que eu queria. Primeiro que liderança, muitas vezes a gente entende como um princípio errado, né? Liderança não é para ser beneficiado. Liderança é para a gente se entregar e doar. Mas você já parou para pensar que existe uma grande diferença entre posicionamento e posição? Saul tinha posição, ele era o rei. Davi teve o posicionamento antes de ter a posição. Deus não está esperando de você uma posição, irmãos. Até porque Deus não olha diferente para mim ou para você. Diante dele eu não é quem tem título, é filho. Eu sou filho como você também é filho. O que Deus espera de nós nesses dias, irmãos, é posicionamento. Posição não vai surpreender a Deus. Uau, que posição linda, não. Eu quero falar rapidamente, antes de nós entrarmos, sobre 3 princípios que nós precisamos nos posicionar nessa noite. Mas antes disso, quero dar uma introdução. Eu quero falar sobre 2 erros que Saul teve. Que a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Ele tinha posição, mas faltou posicionamento. O primeiro erro de Saul, a Bíblia diz que ele não buscou a Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 13. Ó, igual o Fred Figueiredo hoje, hein? Que bênção. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9. Esse foi o primeiro erro de Saul. Saul teve 2 erros que fizeram com que ele perdesse, não fosse aprovado, que ele fosse rejeitado. Esse primeiro erro, vejam o que diz aqui no versículo 9. Diz assim: então ele ordenou, traga-me o holocausto, isso aqui Saul dizendo, e os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu, diga assim: quando vi, os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus, nossos inimigos, né, estavam reunidos em Micmas. Então pensei, diga pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Repita isso comigo: e eu não busquei ao Senhor. Por isso, não precisa repetir mais, senti, repita senti, me obrigado a oferecer um holocausto. Irmãos, o primeiro erro de Saul, que fez ele ser reprovado, o primeiro erro
de Saul que fez ele ser tirado, ele não buscou a Deus. A Bíblia diz que diante de uma situação difícil, diante de uma situação desafiadora, uma situação contrária, a Bíblia diz, talvez você não percebeu lá, mas eu pedi para você repetir, quando vi, depois ele diz, pensei, e depois ele diz, senti. Ele foi totalmente natural. Por que ele foi natural, irmãos? A Bíblia está explicando aqui. Ele mesmo diz o quê? Eu não busquei o Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós não buscamos o Senhor, todas as vezes que faltar presença, o nosso eu vai sobressair. Todas as vezes que nós não buscarmos o Senhor, o nosso eu vai falar mais alto. E o que acontece aqui na vida de Saul, o grande erro dele, ele viu, pensou, mas ele não buscou o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não estamos indo além? Porque falta um posicionamento, buscar ao Senhor. Saul, ele foi rejeitado, um dos motivos porque ele não buscou o Senhor. E todas as vezes que falta a presença, o nosso eu vai falar muito alto. É por isso muitas vezes você acha muita coisa, você pensa muita coisa, porque tem muito de você e não tem nada de Deus. O erro de Saul foi deixar Deus de lado e olhar para aquilo que ele achava bom. O erro aqui é porque ele ofereceu um holocausto que não era devido ao rei, mas sim ao profeta, ao sacerdote, né, Samuel. E quantas vezes, irmãos, nós estamos errando porque eu pensei, porque eu vi, porque eu achei, porque eu senti. Entende quantas vezes nós estamos colocando o nosso sentimento acima da presença de Deus? O erro de Saul foi, eu não busquei o Senhor, e à medida que eu não tenho vida de Deus, eu não busco o Senhor, o que vai falar mais alto? É o meu eu. O erro de Saul foi, porque ele deixou que o eu dele falasse mais alto. E todas as vezes, irmãos, momentos de pressão, de desafios, dificuldades, nós mostramos de fato quem nós somos. Saul, no momento da pressão, no momento da cobrança, no momento da adversidade, ele mostrou quem ele era. E ele mudou, porque quando ele foi escolhido, ele era aprovado. Entende? Nós não podemos deixar que as crises e as lutas, elas mudem quem nós somos. O problema de Saul é que ele deixou de buscar ao Senhor e começou a colocar a sua conduta, começou a colocar as suas métricas, ele começou a colocar o seu estilo de governança. Irmãos, não tem problema nenhum você ter estratégia. O problema é quando as suas estratégias tomam o lugar de Deus. E muitas vezes nós estamos buscando mais resultados e estratégias. Isso não quer dizer que Deus está nisso. Então toda decisão que nós precisamos tomar, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor. Seja sincero, irmãos, quando você vai tomar uma decisão, você busca o Senhor? Por que quando eu vi, pensei, porque faltou buscar ao Senhor? Nessa noite, é uma oportunidade que você tem, meu irmão, de voltar a buscar ao Senhor. Talvez você está achando muita coisa, você tem muita opinião formada, você é muito crítico em tantas coisas, mas está faltando buscar ao Senhor. O segundo erro que nós vemos aqui de Saul, o capítulo 15, 1 Samuel 15, o subtítulo diz assim, o Senhor rejeita Saul como rei. Saul foi rejeitado. E qual que foi o erro de Saul aqui? O primeiro foi não buscar a Deus. O segundo foi desobedecer a Deus. Olha o que o texto diz a partir do versículo 3. 1 Samuel 15, 3. Agora vão, essa é a instrução. Agora vão, ataquem os amalequitas, inimigos, né? E consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhes pertence. Tudo, repita, tudo. Não é uma parte, não é o que você achar melhor, não é segundo o que você pensa, mas sim, segundo a ordem do Senhor. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa é a direção do Senhor. O Senhor usa Samuel, então, fala com Saul, fala, tem uma direção. É para você ir diante dos amalequitas e acabar com tudo, não poupe nada. Mas Saul era muito inteligente, muito esperto, cheio de habilidade. Olha o que diz o versículo 9. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag, o rei, né? E o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para a destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, separaram para a destruição. Sabe o que Saul está fazendo aqui, meus irmãos?
Deus, você não sabe o que você está falando, eu sei fazer melhor. Porque Deus dá uma instrução, acaba com tudo. Mas o que Saul fez? Ponderou, selecionou, foi seletivo. Não, peraí, eu vou avaliar. Não, o rei, vamos proteger, vamos poupar, porque a gente usa. Não, os bois, vamos guardar, a gente usa. Você já parou para pensar, irmãos, quantos erros nós cometemos? Porque Deus tem dado uma direção, mas a gente não gosta da direção, e a gente começa a mudar a direção, a gente gosta de colocar a nossa mão e falar, não, Deus, não é bem assim. Você quer confiar em Deus ou não quer, meu irmão? Vai ser do jeito de Deus ou vai ser do seu jeito? Porque se é do seu jeito, então você não precisa de Deus. O problema de Saul foi que diante de uma instrução, de uma direção, ele foi teimoso e ele mudou tudo. Todas as vezes que você foi teimoso e você bateu o pé, você vai quebrar a sua cara. E é isso que acontece na vida de Saul. Ele rejeitou, ele desobedeceu aquilo que Deus tinha e ele foi rejeitado. Ele desobedeceu, ele não soube ouvir a voz de Deus. Deus falou através do sacerdote, do profeta Samuel. Mas diante de uma instrução, ele é bom demais, ele muda porque ele acha que ele sabe alguma coisa. E muitas vezes, será que eu e você não temos nos parecido com Saul, irmãos? Tempo de posicionar e ouvir a Deus, tempo de esperar a nuvem se movimentar, tempo de esperar, mas nós estamos fazendo porque nós achamos bom. E esse foi um grande erro de Saul. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos ouvindo a Deus. Muitas vezes nós não estamos aprendendo a confiar em Deus. Por isso eu digo, irmãos, não é a nossa posição que vai nos levar além, mas é o nosso posicionamento. Deus não espera de você uma posição. Posição não vai surpreender a Deus, mas é o seu posicionamento, é a sua resposta. Posso ouvir um amém? O que nos faz ser aprovado, irmãos, não é a nossa posição. O que nos faz ser aprovado é o nosso posicionamento. E esses dois erros de Saul fez com que ele fosse destituído, fosse rejeitado, fosse tirado. Sabe, irmãos, talvez nós estamos aqui, parece que está tudo bem, mas talvez nós temos sido reprovados em algumas áreas, e nessa noite é tempo de você deixar o Senhor falar com você, para que você possa ser aprovado mais uma vez, para que você possa voltar novamente a obedecer e ouvir a voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós crescemos, e quando a gente cresce, a gente acha que sabe resolver as coisas. Assim como Moisés, lembra? Enquanto Moisés está dependente, o que Deus fala, ele faz. Bate na rocha? Bate na rocha. Mas quando ele acha que sabe um pouquinho, fala na rocha, não, eu já sei como faz, bate. E eu gosto muito de dizer isso, vocês já ouviram isso. Saiu água? Sim. Ele obedeceu a Deus? Não. Então quer dizer o quê? Que nem tudo que dá certo, Deus está colocando a mão dele. Moisés, ele bate na rocha pela segunda vez, era para falar, saiu água, saiu, era a aprovação de Deus? Não, nem tudo que está dando certo é de Deus, e o problema é que você se ilude achando que você está tendo aplausos, ou as coisas estão dando certo, você acha que todo mundo está bom, mas será que Deus está nisso? Nem tudo que dá certo, ou parece dar certo, quer dizer que Deus está nisso. Então eu quero falar sobre 3 posicionamentos urgentes que nós precisamos tomar na nossa vida hoje, agora, não dá mais para esperar. Chacoalha seu irmão e diga, não dá mais para esperar. É tempo de tomar hoje. Amém? Primeiro posicionamento urgente, fala, saia da janela. Ou seja, Deus vai te mostrar que há ambientes que não faz mais sentido para você. Muitas vezes, irmãos, estamos na janela. Sabe o que é estar na janela? Estar na janela é estar dividido, é estar em cima do muro. Eu estou aqui, mas eu estou lá. O irmão que fica lá na janela, não sentado, né? O irmão que está lá em pé, ele está vendo o que está acontecendo aqui, mas ele está de olho no que está acontecendo lá fora. Tem muita gente na igreja assim. Ele quer ficar na janela, porque a janela dá uma visão mais ampla. A janela, ele decide o que ele acha melhor. Mas a janela fala de estar dividido em 2 ambientes, irmãos. Você não está nem aqui nem lá. E muitas vezes a janela na sua vida não é só uma janela física, mas às vezes a sua mente, você está aqui, mas você está pensando em um monte de coisa lá fora, e você precisa estar no ambiente correto. Então é tempo de você sair da janela, se posicionar. Muitas vezes, fisicamente, você até não está na janela, mas talvez você está aqui, a sua mente está em todo lugar, menos aqui. E é tempo de nós aprendermos, olha a Bíblia, o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12. O primeiro posicionamento urgente, mudança de ambiente, saia da janela. No primeiro dia da semana, que dia que é o primeiro dia da semana? Domingo, dia de estar na igreja, né, irmãos? Então no primeiro dia da semana, no culto, né, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, e pretendendo partir do dia seguinte, continuou falando até meia-noite, já virou vigília aqui, né?
E havia muitas candeias, luzes, no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado onde? Numa janela, adormeceu profundamente. E durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, calma, fica tranquilo. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, que muito o consolou. Irmãos, nesse texto nós vemos os irmãos reunidos numa igreja, num ambiente de adoração, onde está tendo uma pregação, mas tem um homem, claro, que pelo contexto devia estar muito cheio, ele estava numa janela. Mas nesse sentido, trazendo para a nossa realidade, estar na janela, ele adormeceu e caiu do terceiro andar. Por quê? Porque ele estava num lugar que dava acesso a outro ambiente, ou seja, ele estava em um lugar, mas também estava em outro lugar, dava acesso. E muitas vezes, diante disso, nós estamos num ambiente de janela, onde nós estamos aqui, mas também estamos fora. E o que é isso? Isso é uma falta de posicionamento, porque muitas vezes nós gostamos de estar em dois ambientes. E Deus vai te mostrar hoje alguns ambientes que não faz mais sentido você estar. E é tempo de você sair da janela. Talvez seja gostoso, talvez seja confortável, mas não faz mais sentido você estar. A Bíblia fala que quando Eutico caiu da janela, ele morreu, estava morto, adormecido. E muitas vezes, por você estar na janela, por você estar dividido, por você estar em ambientes que não faz mais sentido, você está morrendo. Mas o que acontece? Paulo vai, ora, quando tem palavra, tem vida, ele volta, ele ressuscita, ele acorda. Será que hoje você precisa, cair da janela para cair em si, que tem coisas que não faz mais sentido você viver, meu irmão? Tem coisas que não faz mais sentido você ficar dividido em cima do muro, porque isso aqui é bom, mas eu estou com dificuldade de largar. Isso é posicionamento. Sabe por que muita gente tem dificuldade de tomar posicionamento? Porque custa caro, dá trabalho. Posicionamento é decisão. E a partir do momento que você toma uma decisão, você abre mão de outra. Não dá para você abraçar tudo. Tem muita gente que tem dificuldade de tomar decisão, porque não sabe desagradar, porque não sabe dizer não. Porque a partir do momento que eu falar, eu não quero água de coco, ou eu quero a água, eu estou abrindo mão de outra escolha. E muitas vezes você não sabe abrir mão. E sair da janela é abrir mão. Eu não estou interessado no que está acontecendo lá fora, porque o que está aqui está bom, e eu sei o que Deus tem para mim é muito melhor do que o que está lá fora. Entende? Então você precisa sair da janela. Da mesma forma, irmãos, quantos lembram? O André comentou sobre Mical, lembra? 2 Samuel 6, coloca aí para mim, por favor, versículo 16. Só o 16. Eu não vou entrar no contexto da presença que o André falou, eu vou entrar no contexto da janela. E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava de uma janela. E ao ver o rei Davi, estou sem óculos, saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Irmãos, sabe por que ela desprezou Davi? Porque ela não estava no mesmo ambiente. Davi estava num ambiente de celebração. Davi estava num ambiente de adoração. Mas que ela estava em outro ambiente. Quando você está em um outro ambiente, você não compreende o que está acontecendo naquele lugar. Por que ela desprezou Davi? Porque ela não estava naquele ambiente. Por quê? Estava numa janela. Janela fala de estar dividido. Janela fala de eu quero saber o que está acontecendo aqui, mas eu também estou interessado no que está acontecendo lá. E quem quer estar em tudo, não está em nada. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes você não está profundo? Porque você quer estar em tudo, mas na verdade você não está em nada. É tempo de posicionamento. Muitas vezes a gente critica os outros porque a gente não sabe o que o outro está passando. Foi o que Mical fez com Davi. Davi está celebrando, ele teve a vitória, ele trouxe a arca, trouxe a presença. Mical está lá curiando. Quem fica na janela é fofoqueiro. Quem fica na janela é quem quer cuidar da vida dos outros. É tempo de você sair da janela e começar a ter as suas experiências. Porque enquanto você só ficar criticando a experiência do outro, você nunca vai ter uma experiência. Enquanto Davi está tendo uma experiência com o Senhor, tem alguém lá criticando. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, irmãos, o primeiro posicionamento é mudar de ambiente. Porque enquanto você não mudar de ambiente, tem muita coisa que não vai fazer sentido para você. Porque você está raso. Porque você não está aprofundado. Porque você não está se envolvendo. O irmão que chegar aqui amanhã, só no culto de domingo, ele não vai entender um monte de coisa. Por quê? Porque ele veio só num dia, você está aqui todo dia. Ou seja, quem estiver fora sempre vai criticar quem está dentro.
Então, irmãos, é tempo de você sair da janela, é tempo de você posicionar, é tempo de você realmente mudar de ambiente. Quantos estão dispostos a mudar de ambiente? Irmãos, mudar de ambiente não é fácil, porque mudar de ambiente você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta muitas vezes, mas que você sabe que faz mal para você. E por isso muitas vezes a gente negocia e boicota, porque no fundo a gente gosta daquilo que a gente faz que é errado, que a gente não quer contar para ninguém. A gente sabe que está errado, mas a gente fica levando a banho-maria. Sabe, irmãos, a gente gosta de viver um evangelho mamão com açúcar. A gente gosta de viver um evangelho melzinho na chupeta. Porque não me confronta, é fácil, eu faço o que eu quero, Jesus me ama, Ele já perdoou. Não, deixa eu te falar algo. Ser salvo é pela graça, para que você não se glorie, né? Mas reino tem preço, ele é conquistado pela força. A salvação é de graça, mas intimidade com Deus tem preço. Intimidade com Deus, você precisa abrir mão de algumas coisas. Intimidade com Deus, você tem que parar de negociar coisas que não fazem mais sentido. Primeiro ponto, então, posicionamento. Saia da janela, muda seu ambiente. Tem ambientes que não faz mais sentido para você. Enquanto você negociar esses ambientes, você vai continuar quebrando a cara. Você vai continuar pecando e voltando. Porque não faz mais parte da sua vida. Segundo posicionamento urgente. Abandone toda prática que não se parece com Jesus. Então, primeiro, saia da janela. Mudança de ambiente. Segundo, abandone toda prática que não se parece com Jesus. Ou seja, mude de comportamento. Mude seu comportamento. Irmãos, muitas vezes a gente tem até boa intenção, mas falta maturidade. E é por isso muitas vezes a gente quebra a nossa cara. É por isso muitas vezes a gente passa por processos dolorosos. Quantos lembram de José? Lembra que José teve um sonho? Que ele iria governar o seu pai e os seus irmãos? José era mais novo. E ele, muito imaturo, ele chega para os irmãos e fala: eu tive um sonho que todos vocês vão se dobrar diante de mim. Isso é sábio, irmãos? Você acha que os irmãos vão ficar felizes? Não justifica o que os irmãos fizeram. Mas o que acontece? Aqui existia uma imaturidade. E todas as vezes que você for imaturo, você vai pagar um preço alto. Era de Deus, mas ele não soube viver aquilo que era de Deus. Tudo bem, todo o processo contribuiu e precisava acontecer para ele chegar onde ele chegou. Mas muitas vezes você tem algo de Deus, mas você é imaturo e você não sabe lidar com aquilo que Deus está colocando na sua mão. Por isso nós precisamos aprender, porque a imaturidade vai paralisar você. Você vai fazer comparação. Da mesma forma, quantos lembram de Moisés? Assim como José faltou maturidade, para Moisés faltou dependência. Porque na cabeça dele, ele tinha que saber o que ele diz quando ele é chamado para ir diante de Faraó. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Todas as vezes que você colocar o seu eu diante de Deus também, diante da situação, você não vai vencer. Moisés, na cabeça dele, ele precisava ser dependente, ele precisava conseguir, ele precisava ser autossuficiente. E ele diz: não dá, eu não vou porque eu não consigo. E o que acontece, irmãos? Deus então fala: Moisés, você não entendeu nada. Não tem nada a ver com você, não é você que vai fazer, sou eu sou que vai à frente. Irmãos, não permita que a imaturidade ou a falta de dependência paralise você. É tempo de você mudar seu comportamento. E muitas vezes você não está fluindo, não está avançando, porque você não sabe lidar e está sendo imaturo, e muitas vezes não está sabendo ser dependente, confiar em Deus. Não é você que vai fazer, é o Senhor, amém? Nós precisamos aprender isso, irmãos, para aprender, para viver o propósito. Então nós precisamos mudar algumas atitudes. O segundo posicionamento urgente é mudança de comportamento. Mudar suas atitudes, sua conduta. Olha o que o texto diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos. Irmãos, aqui a gente está falando que Jesus foi crucificado. Jesus não está aqui sendo celebrado. Jesus não está numa festa, ele foi crucificado injustamente. Quantos aqui já foram injustiçados? Oh, pouca gente, hein? Glória a Deus por isso. Vou perguntar de novo, vou dar uma chance. Vai. Quantos aqui já foram injustiçados? Então Jesus vai nos ensinar aqui como nós devemos agir quando nós somos injustiçados, tá bom? Mudança de comportamento. Então vamos mudar nosso comportamento. Diz assim: então ele foi crucificado com os criminosos, à sua direita e o outro à esquerda. E Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas roupas dele, né? As roupas dele, tirando sorte. Irmãos, você consegue entender o que está acontecendo aqui?
Jesus está sendo crucificado. O que Jesus faz? Pai, tenha misericórdia, perdoa eles não sabem o que fazem. Igualzinho a gente, fala a verdade. Quando alguém pisa no seu calo, o que você faz? Ah, pai, ele não sabe, perdoa. É isso que você faz? É isso que você faz, irmão? Então muda seu comportamento. Por que às vezes você fala, nada dá certo na minha vida? Porque você não sabe nem amar o irmão, como que você vai ter uma experiência mais profunda? Quantos lembram de Estevão? Estevão, ele aprendeu isso com Jesus e colocou em prática. Estevão, ele se parecia com Jesus não só na festa, mas no sofrimento, no desprezo, na injustiça. Será que a gente se parece, irmãos, com Jesus quando a gente está no sofrimento, no desprezo, na injustiça? Qual momento a gente tem se parecido com Jesus? Só quando faz o que eu quero? Só quando eu sou beneficiado? Só quando eu sou elogiado? Ou será que eu me pareço com Jesus também quando eu sou contrariado? Posicionamento, irmãos, mudar o seu comportamento. O evangelho, ele não é seletivo, irmãos. Quando eu estou feliz, Deus é bom. Quando eu estou feliz, eu amo a igreja. Mas se eu estou revoltado, eu não quero mais saber de igreja. Posto lá, destrua a igreja. O evangelho não é seletivo, irmãos. Todo momento é uma oportunidade de você se parecer com Jesus. Você entendeu? Todo momento é uma oportunidade para você se parecer com Jesus. Você pode olhar no olho de alguém e falar isso? Você entendeu, meu irmão? Não é só quando você está feliz. Não é só quando você é beneficiado. Todo momento é uma oportunidade de você se parecer com Jesus, amém? Atos capítulo 7, vamos ler. Aqui é uma lição onde Estevão aprendeu o que Jesus fez. Atos 7, 54. Acharam aí? Olha isso, presta atenção nesse texto, irmãos. Você vai começar a entender. Ouvindo isso, depois do discurso, de Estevão, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Ou seja, eles estavam com muita raiva, irmãos. Eles não estavam felizes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Olha a diferença, irmãos. Quem não tem nada de Deus, muita raiva, furioso. Vou pagar com a mesma moeda. Quem está cheio de Deus, está sendo injustiçado e diz o quê? Alguém está cheio do Espírito Santo. Como que você está hoje? Não, eu não aguento. Falou, vai tomar. Pisou no calo, vai tomar. Isso não se parece com Jesus. Enquanto eles estão furiosos, estão com raiva, querem matar Estevão, Estevão está cheio do Espírito Santo. E levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Olha que interessante. Estevão não só está cheio do Espírito Santo, como num momento de adversidade ele está tendo uma experiência com Jesus. Será que você consegue ter uma experiência com Jesus quando as coisas não vão bem? E diz que, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Irmãos, ele está no momento de morrer, e ele está tendo uma experiência com Jesus. Às vezes você está bem, você tem tudo, e você não consegue ter uma experiência com Jesus. Aqui é um momento de adversidade, um momento de contrariedade, um momento de injustiça, e ele está cheio do Espírito Santo. Versículo 57 diz, mas eles taparam os ouvidos, porque eles estavam furiosos, eles não aguentavam mais, estavam com raiva, o coração se encheu de ira, de raiva, de rancor. E gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, e arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha o versículo 59, dizia, enquanto apedrejavam Estevão, este reclamava, murmurava, xingava. Não, o que a Bíblia diz? Orava. O que você faz quando as pessoas estão te criticando? Nem estão jogando pedra, só estão criticando. O que você faz? A Bíblia diz que orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olha o que diz o versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados, perdoa eles desse pecado. E dizendo isso, morreu. Irmãos, como que será que eu e você fazemos diante de uma injustiça? A Bíblia está mostrando um homem que mudou seu comportamento porque conheceu Jesus, e num capítulo antes mostra que ele foi escolhido entre os 7 para servir as viúvas, o ministério.
Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Como nós estamos agindo, qual é a nossa conduta, qual é a nossa atitude diante das situações. Todo momento é oportunidade para a gente ter uma experiência com Jesus. Todo momento é uma oportunidade para a gente se parecer com Jesus. Estevão aqui está sendo apedrejado e ele está glorificando a Deus. Estevão aqui está sendo apedrejado e ele está pedindo para Deus perdoar o pecado daqueles homens. Igualzinho a gente, né? Ou seja, irmão, se isso não te constrange, a gente está longe do evangelho faz tempo. Aqui nós aprendemos uma lição: se esvaziar de toda a nossa razão e se encher do Espírito Santo. Essa é a chave. Porque enquanto nós estamos cheios de nós mesmos, rancorosos, cheios de raiva, pagos com a mesma moeda, enquanto nós estamos cheios do Espírito, Pai, recebe meu Espírito, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Isso é mudança de comportamento. E isso é uma mudança urgente no nosso meio. Isso é uma mudança urgente no meio da igreja. Diante da injustiça, diante das sentenças, diante da tragédia, ele está focado em Jesus. Recebe meu Espírito. Uau, os céus estão abertos. Eu estou vendo o Senhor à destra, à direita do trono de Deus. Mas diante de tudo isso, irmãos, sabe por que Estevão foi apedrejado? Olha para o seu irmão e diga assim: porque ele se posicionou. Se ele tivesse um crente meia boca, um crente café com leite, não ia acontecer isso com ele. Sabe por que aconteceu isso com ele? Porque ele se posicionou. E sabe por que muitas vezes você não quer se posicionar? Porque posicionar dá trabalho. Posicionar vai tomar pedrada. Quanto mais você se posicionar, mais pedrada você vai tomar. Agora a gente gosta de viver no banho-maria, a gente gosta de viver no morninho, porque é confortável. Melzinho na chupeta, né? Mamão com açúcar. Você está disposto realmente a se posicionar? Você está disposto? Você está disposto a se posicionar? Você está disposto? Porque se posicionar, você vai tomar pedrada. É isso que acontece com Estevão. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas críticas, construtivas, que nunca construíram nada. O mundo está cheio de gente na janela que vai apontar o dedo e falar o que você deve fazer e nunca fez nada. A internet está cheia de pastor que nunca pastoreou a igreja, dizendo como deve ser uma igreja. A internet está cheia de gente querendo ensinar sobre casamento e nem casado é ou está no 5º casamento. A grande questão é: você está disposto a se posicionar? Porque se se posicionar, você vai tomar pedrada. E é isso que acontece com Estevão. Você está disposto a tomar pedrada? Sabe, irmãos, é tempo de você parar de ser um crítico. É tempo de você parar de olhar defeito em tudo e você começar a contemplar o Senhor. Foi isso que Estevão fez. Sabe, é tempo de nós realmente vivermos e expressar o Senhor, porque é o Senhor que nos move, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que é a nossa vida. Assim como diz lá em Atos 17, nele vivemos, movemos e existimos. Ele é a razão. Agora é tempo de aprendizado. Estevão, ele aprende, ele entende isso. Mas lá em Lucas 9, nós vemos que quando Jesus, Lucas 9, 51, não vou ler para ganhar tempo, mas se quiser projetar aí. Quando Jesus está indo em direção para Jerusalém, ele pede para os mensageiros irem à frente lá no povoado samaritano para ter os preparativos, os aposentos, né? E quando o povo sabe que eles estão indo para Jerusalém, o que eles fazem? Eles mudam o semblante e rejeitam. Então os discípulos, no versículo 54, põe 54 para a gente. Diz assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E Jesus olha e fala: vocês não entenderam nada. Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa mentalidade é como discípulos imaturos. Senhor, fomos negados? Senhor, não abriram a porta para nós? Quer que ora para cair fogo? Quer que todo mundo morre? É isso que os discípulos falam. E Jesus fala: você não entendeu nada. Não é sobre isso. Sabe, irmãos, talvez você está sendo muito ao pé da letra. Falou, vai ouvir. Fez, vou fazer também. Não é isso que Jesus ensina. Num ambiente de hostilidade, de rivalidade, porque os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Eles tinham uma rivalidade, uma hostilidade. Então, diante disso, eles agiram com a natureza deles. Mas Jesus, ele age com uma natureza totalmente diferente de amor. Como você tem agido? Não, é meu inimigo. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, a nova aliança. Então o que você tem feito? Como que você está agindo, irmãos? Isso nos ensina algo. É tempo de mudança de comportamento. Ou seja, primeira coisa, muda o ambiente que você está vivendo, muda, saia da janela. Segundo, pare de ter atitudes que não se parecem com Jesus, mude o seu comportamento. E por último,
Olha para o seu irmão aí e diga: saia da zona de conforto. Irmão, você está disposto a sair da zona de conforto? De verdade? Porque quando você sair da zona de conforto, vai ter pedrada. Quando você sair da zona de conforto, vai ter preço. Você está disposto a pagar o preço? Ah não, deixa assim. Eu sei que está errado, mas eu vou falar, vai virar problema. Tem muito casal que não senta para resolver um problema, porque não quer confronto. Irmãos, é tempo de confronto. Saia do conforto e vá para o confronto. O confronto é que faz você crescer. Não, eu nem vou falar nada porque ele vai ficar bravo. Que fique bravo, mas fala. É tempo de posicionamento, irmãos. Ah, não vou falar porque eu prefiro evitar. Não, resolva o problema na raiz. Tempo de posicionamento. Saia da zona de conforto. Posicionamento vai te custar algo, amém? Tem preço, salvação é de graça, mas custou muito alto. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que ele não foi pago com ouro ou prata, coisas corruptíveis, mas com o sangue precioso do Senhor. Ou seja, é um preço alto. É tempo, irmãos, de nós buscarmos o Senhor. É tempo de nós reavaliarmos como que nós estamos edificando a obra do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos fazendo de uma forma confortável, da forma que nós gostamos, da forma que me agrada. Mas deixa eu te falar algo, você não está na igreja para acontecer as coisas do seu jeito. Você está aqui para fazer aquilo que é do Senhor, não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Se você fala, eu não concordo, então você está no lugar errado, porque a vontade do Senhor tem que prevalecer em todo o tempo. Como que nós estamos edificando a obra do Senhor? Olha o que diz 1 Coríntios 3, versículo 11. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, sobre Cristo, usando ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, e pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Irmãos, ouro, prata e pedras preciosas aponta para a obra de Cristo. Madeira, palha e feno aponta para a obra humana. E a Bíblia diz que toda obra, ela vai passar pelo teste do fogo. O ouro, a prata e as pedras preciosas diante do fogo, elas não se consomem, mas a madeira, o feno e a palha acabam, se consomem. A Bíblia diz que toda obra vai passar pelo fogo. E que tipo de alicerce nós estamos seguindo? O alicerce de Cristo? Ou nós estamos tentando fazer uma mudança, aquilo que nos agrada? Irmãos, hoje o que muito se fala nesse mundo é sobre gourmet. Gourmet nada mais é um alimento que tinha um padrão, você coloca uma folhinha, brincadeira, né? Os irmãos de cozinha vão ficar chateados comigo. Mas, de verdade, gourmet nada mais é um alimento que você põe a sua assinatura, você muda um ingrediente, você muda o formato, você muda a aparência, você muda alguma coisa. E muitas vezes nós estamos querendo viver um evangelho gourmetizado. Não, isso aqui é legal, mas se eu colocar isso aqui vai melhorar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos acrescentar nada. Não devemos viver um evangelho de mistura. É isso que Jesus ensina para a igreja de Gálatas através de Paulo. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos colocar outro alicerce, o alicerce é Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos construir sobre esse alicerce. E qual é o tipo de material que nós estamos construindo? Prata, ouro, pedras preciosas? Ou não, isso me custa muito caro, eu prefiro construir com madeira, feno e palha. É um direito seu, irmãos. Mas lembra que eu disse que posicionamento custa caro? Muitas vezes a gente prefere construir com madeira, palha, feno, porque é mais barato, é mais fácil, é mais prático. Mas deixa eu te falar, se você seguir Jesus não te custar dinheiro, não te custar tempo, não te custar seu caráter, você está no lugar errado. Porque o evangelho não é para te satisfazer, o evangelho é para matar o seu eu, para você viver o propósito de Cristo. Se você veio para o evangelho porque você queria ser satisfeito em si mesmo, você está errado. Agora, se você veio para se satisfazer em Cristo, você está no lugar certo. Irmãos, como que nós estamos edificando a obra de Cristo? Sabe por quê, irmãos? Tudo isso tem um preço. Muitos não querem edificar com ouro, prata e pedras preciosas porque custa caro, leva tempo, custa dinheiro, custa tudo que você tem. Por isso muitas vezes fala, não, eu até quero servir a Jesus, mas se quiser do meu jeito, eu dou madeira, palha e feno. Coisa que se consome. Sabe, irmãos, talvez o que você precisa hoje é começar a pagar um preço.
Talvez você só veio com a mentalidade de ser beneficiado. Você veio para a igreja como você vai num restaurante. Eu quero ser bem atendido, eu quero ter uma boa alimentação. E se não tiver, eu coloco na rede social e critico. Isso não é ser igreja, irmãos. Muitas vezes você está construindo igreja com madeira, palha e feno. Mas o fogo vem. E quando o fogo vir, vai consumir, vai mostrar de fato qual é a obra que nós estamos construindo. Um dia tudo isso vai ser colocado à prova. E como nós estamos construindo tudo isso, toda obra será mostrada. E toda mistura é um perigo, irmãos. E o último texto que eu quero ler é Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Apocalipse 3, 15. Conheço as tuas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, ou seja, isso é um posicionamento. Assim, porque você é morno é aquele que não quer se posicionar, tudo tá bom, quero ficar na janela. O que falar aqui tá bom, o que falar aqui tá bom, eu não vou contrariar, eu não sei falar não, isso é o morno. Agora, ser quente ou ser frio é um posicionamento. Ser quente é, eu quero Jesus, eu vou entregar minha vida. Ser frio é, eu já decidi que eu não quero, eu vou viver no mundo, tá tudo certo. É um direito seu. Agora, ser morno é falta de posicionamento. A Bíblia diz, é melhor você ser quente, decidir seguir Jesus, ou ser frio, falar, eu não quero, eu vou viver no mundo, vou para o inferno, está tudo certo. É um direito seu. Agora a Bíblia fala, agora ser morno é querer ficar na janela, querer ficar em cima do muro, não está disposto a se posicionar. Irmão, se você não estiver disposto a se posicionar, nada vai fluir na sua vida. Versículo 17 diz, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Certeza? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, como eu disse, o morno é aquele que fica em cima do muro. O morno é aquele que tanto fez, tanto faz. O morno é aquele que só reclama, mas não tem coragem. O morno é aquele que reclama para você no WhatsApp, mas não olha no seu olho para resolver um problema. O morno é aquele que, não, eu não vou falar mais, já não aguento mais. O morno é aquele que fala para todo mundo, mas não fala para você. O morno é aquele que toda igreja não presta, só ele que é o bom. E aqui nós aprendemos o quê? Que o problema dessa geração, irmãos, é que a gente acha que a gente tem tudo. Essa era uma igreja que tinha tudo. Tinha riqueza, tinha bens, mas não tinha o principal, Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes, diante de situações, nós nos satisfazemos com o que nós estamos conquistando. Uau, a igreja está cheia. Uau, foi colocado uma TV, uma iluminação. Uau, isso não significa nada. Não é isso que mostra relevância diante de Deus. E o problema dessa igreja, dessa geração, muitas vezes é, eu tenho tudo. Não, você não tem tudo, falta o principal, falta Jesus. Irmãos, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, irmãos, às vezes a gente está feliz porque a gente tem dinheiro, a gente está feliz porque a gente comprou o que a gente queria, a gente está feliz porque a gente tem tudo que a gente quer, mas se você não tiver Jesus, tudo isso não serve para nada. E é isso que está sendo ensinado para essa igreja. Fala, você acha que você é rico, você é um miserável. Você acha que você tem tudo? Não, está faltando tudo, porque se você não tiver Jesus, você não tem nada. E posicionar, irmãos, dá trabalho, porque posicionar tem que ter renúncia, posicionar tem preço, por isso muitos não estão dispostos a renunciar, a posicionar. E nós aprendemos aqui 3 problemas dessa geração e dessa igreja, que existe hoje. O primeiro é autossuficiência. Eu consigo, eu sou capaz, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu estudei, eu fiz faculdade, eu trabalho, eu sou inteligente. A autoinsuficiência é o que mata a igreja. Porque o problema dessa igreja, eles eram mornos porque eles achavam que tinham tudo, mas faltava o principal, Jesus. É tempo de nós deixarmos toda a nossa autossuficiência, pois não adianta nada a gente ter tudo se a gente não tiver Jesus. O segundo problema que nós vemos nessa igreja é uma igreja não estar disposta a pagar o preço. Como eu disse, a salvação é de graça, irmãos, mas intimidade com Deus tem preço. Você vir para a igreja só de domingo, você não vai ter intimidade com Deus. Você estudar numa faculdade só de domingo, você não vai se formar. Você ter um relacionamento com a sua esposa só de domingo, não vai ser um relacionamento saudável. O problema é que a gente está achando que ser crente é vir um dia na igreja e está tudo certo.
Isso não tem nada a ver com intimidade. Nós precisamos buscar, e a Bíblia nos dá um conselho, fala, eu vou te dar um conselho, compra de mim. Aqui ele diz três conselhos, né? Aqui ele mostra o quê? Compra de mim, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O que é o ouro na palavra, irmãos? O ouro representa a presença, a glória. Enquanto eles acham que eles são ricos, porque eles têm coisas que toda a traça corrói e vai ficar, eles não vão levar. Aqui o conselho é, compra ouro de mim, que aí você vai se tornar rico de verdade. E que tipo de riqueza Jesus está falando aqui? Que tipo de riqueza aqui está sendo usada aqui? Está falando sobre a glória, sobre a presença. Talvez, irmão, você tem tudo, mas está faltando presença, está faltando glória. Por isso, muitas vezes, você está tão raso. O outro conselho que ele dá aqui, compre de mim roupas brancas, para esconder a sua nudez. Nudez fala de pecado, nudez fala de defeito, e roupas brancas fala de santidade. E o terceiro conselho que ele dá aqui, fala, compre colírio para ungir os seus olhos. O colírio aqui fala sobre visão, sobre voltar a enxergar. E você viu algo interessante que nós vemos nesse texto, irmãos? Ele não diz, pega aqui de graça, ele diz, compre, sabe por quê? Para você ter uma intimidade com Deus, para você ver a glória de Deus, para você realmente ser cheio de santidade, tem preço. Não é só falar, tá bom, tanto fez. Enquanto você vir para a igreja, o louvor está aqui se acabando, você está indiferente, você não vai ver glória de Deus. Enquanto aqui as coisas estão acontecendo, você está só olhando para o lado cristão, precisa disso? Para quê? Para que pular? Você não vai ver glória de Deus. É por isso que aqui está falando para essa igreja, você acha que você tem tudo, mas na verdade você não tem nada, porque falta presença, falta glória. Você não tem nada, porque você precisa, cobrir a sua nudez e se encher de santidade. Você não tem nada, porque você não tem mais visão, você não enxerga mais. E olha o que diz o versículo 20, continuando o texto. O terceiro problema, muitas vezes é porque a igreja não tem mais sensibilidade, falta sensibilidade. A Bíblia diz que, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sensibilidade, Jesus não vai quebrar a porta e entrar, irmãos. Ele está batendo. Se alguém ouvir, se alguém tiver sensibilidade, ouvir a minha voz, reconhecer a minha voz, saber quem que é, e abrir a porta, então eu cearei com ele e ele comigo. Sabe o que está falando disso? Intimidade. Jesus não ceia com qualquer um. Jesus não ceiou com a multidão. Jesus sentou à mesa e ceiou com os amigos, com os discípulos. Sabe o que isso fala? Intimidade. A intimidade não é para qualquer um. Mas sabe por que muitas vezes a gente não tem mais experiência com Deus, irmãos? Porque falta sensibilidade. Faz tempo que você não ouve a voz de Deus. Faz tempo que você não chora na presença de Deus. Faz tempo que você não se derrama, esquece. Você está mais preocupado com o que o seu amigo do lado vai pensar de você do que você se derramar e olhar para Jesus. É tempo de nós voltarmos a ter sensibilidade. Jesus está batendo a porta, Jesus está te chamando, e muitas vezes você está tão atarefado, tanto problema, tanta coisa para resolver, que você virou um ótimo organizador de igreja, você virou um ótimo pastor, você virou um ótimo líder, você virou um ótimo ministro, mas na verdade você tem tudo, só não tem Deus, ou seja, não tem nada. Irmãos, nós não temos nada de bom para oferecer, se nós não tivermos Jesus, não tem nada para sair de nós. E talvez nós estamos como uma igreja que acha que tem tudo, mas falta o principal, sensibilidade. Fala, Jesus, faz quanto tempo que eu não ouço a sua voz? Eu queria chamar os irmãos da banda. Deus está te mostrando aí algumas áreas que você precisa se posicionar nessa noite. Talvez você precise sair da janela, tem ambientes que não faz mais sentido para você. Talvez tem comportamentos que não se parecem com Jesus, você precisa mudar seu comportamento. É tempo de você realmente se entregar a Jesus, voltar à essência, irmãos. É tempo de você realmente sair da zona de conforto. Talvez hoje é o dia que você precisa se posicionar para voltar a ter experiência com Jesus. O Senhor está te chamando. Eu queria te desafiar nessa noite. Você esquecer quem está do seu lado. Nós tivemos um momento poderoso de louvor que eu não precisaria nem explicar isso. Mas, irmãos, esquece quem está cantando, esquece quem está do seu lado, esquece quem está passando lá fora. Eu queria te convidar nessa noite, você voltar a ter uma sensibilidade. E à medida que você ora, à medida que você se derrama, você vai começar a sentir o Senhor falar com você. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite?
E a Bíblia diz que onde o Senhor está, a presença dele está. E onde a presença dele está, a glória. E onde a glória dele está, se manifesta a presença. Enquanto Marta e Maria são críticas, diz, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não tinha morrido. Por quê? Faltou presença, tinha muita crítica. Faltou presença, mas tinha muito achismo. E Jesus disse, Marta, Maria, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Sabe por que muitas vezes você não está vendo a glória de Deus, irmãos? Porque você está muito atarefado vendo os problemas, está muito atarefado criticando, está muito atarefado resolvendo as suas coisas. Mas eu quero te convidar nessa noite você entregar tudo aos pés de Jesus. A Bíblia diz que o problema daquela igreja é que eles eram mornos, porque eles achavam que tinham tudo, mas faltava o principal, Jesus. Quero te convidar a você entregar tudo aos pés do Senhor hoje. Talvez tem coisas que você tem que está tomando o lugar de Jesus na sua vida. E isso é o preço. Lembra que eu disse? Não tem como você posicionar se não tiver renúncia. O terceiro ponto é, tem coisas que vão custar caro. Relacionamentos, atitudes, ambientes, caráter, compromisso. É tempo de nós pararmos, irmãos, de fingir ser o que a gente não é. É tempo de nós pararmos de tentar impressionar quem nós não devemos impressionar. O mais importante que está aqui hoje é Jesus. E se nós não estivermos interessados no que Ele tem, nada mais vai nos satisfazer. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nessa noite.